Coloquei aqui em tela inteira. Vamos colocar no cantinho. Esse cantinho aqui acho que é melhor. Bem pequenininho. E vamos assistir juntinhos, hein? Vou aumentar aqui o volume e bora lá. Eu vou no banheiro rapidinho, mas eu vou estar ouvindo, ok? Oiê, eu sou a Bianca Garuti, eu já crio filtros com Spark AR há 3 anos, tanto no Face quanto no Insta. Nesses 3 anos trabalhando, adquiri algumas experiências que eu quero dividir com vocês aqui hoje. Estou super honrada de fazer parte desse projeto, de fazer parte dessa primeira leva de conteúdos em português para fortalecer a nossa comunidade no Brasil, para fazer o brasileiro se expressar cada vez melhor, e a gente está aqui com tecnologia para fazer isso. Vou deixar vocês com o Samuca, que vai fazer parte desse workshop hoje comigo. Vocês vão conversar com ele, aprender umas coisas com ele, e mais tarde eu volto pra gente fazer o filtro juntos. Até já! Oi gente, eu sou o Samuca, sou criador de filtros há mais de 3 anos pelo Spark AR. Já criei diversos filtros para o Instagram e para o Facebook e hoje é um prazer estar aqui com vocês para dividir as minhas experiências, os meus conhecimentos, e eu gostaria de trazer uma palavrinha aqui para vocês que representa bem este evento, que é a representatividade. Nós sabemos que no Brasil existem diversos tons de pele, justamente pela miscigenação que sofremos. E criar um filtro que adeque a todos esses tons de pele é realmente muito complexo. Mas hoje vocês vão saber como fazer isso aqui com a gente. Então vamos lá? Então como nós vamos fazer essa alteração, esse realce nas cores da pele? Existem diversos aplicativos e softwares que já fazem essa alteração. Hoje eu estarei usando o Lightroom, por ele ser um aplicativo gratuito, mas vocês podem utilizar qualquer outro que tenha as seguintes funções de mexer nas cores do ambiente. Que aí a gente vai entrar em mais um papo de quais são as cores que mais influenciam no tom de pele. Pessoal, aqui no Lightroom, primeiramente eu preciso de uma referência. Que referência eu vou usar? Pode ser uma foto sua, No caso, eu vou pegar uma foto minha, essa foto minha que eu estou sorrindo, e vou abrir algumas configurações aqui. Aqui nós temos as configurações de exposição, contraste, realce, sombras, brancos e pretos, certo? Vocês têm que tomar um certo cuidado quando vão mexer nessas configurações, porque dependendo da intensidade que vocês mexem nelas, vocês colocam para mais ou para menos, pode acontecer que o filtro de vocês lá no momento final ele estoure e você tem que refazer todo esse processo anteriormente. Então eu digo que se vocês tiverem que fazer algum tipo de alteração em relação à exposição, contraste, essas coisas, vocês devem fazer com o mínimo de intensidade. E se não quiserem também fazer diretamente no aplicativo ou em algum software, vocês podem fazer isso dentro do Spark AR usando alguns patches que já tem disponíveis lá, certo? E aqui na minha foto eu não vou mexer nessa área, porque eu, sinceramente, eu acho um risco bem grande e eu já vou direto para as cores, Em relação à temperatura, nós somos um país tropical, então a maioria das nossas fotos a gente sempre coloca num tom um pouco mais quente, mas isso vai de pessoa para pessoa. Neste caso, como eu só quero mais mexer nos tons, nos subtons, nas cores das peles, eu vou entrar aqui nas cores mais específicas, Que é um mix de cores. Aqui nós temos vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, claro, azul escuro, roxo e rosa, E quais são as 3 cores que mais influenciam no tom de pele? São o vermelho, o laranja e o amarelo. Dependendo do ambiente que você está, até a cor verde consegue ser um fator ali que altere a cor da sua pele também. Então, aqui no vermelho, na primeira opção nós temos esse Hue,
Eu sempre gosto de mexer nessas extremidades. Vou no mais 100 e no menos 100 para ver em quais cores eu estou mexendo. Em quais locais da minha foto essas cores vão ser realçadas. Então eu tô vendo aqui, eu achei interessante deixar um tom mais pro lado aqui, né, do 15 ou do 27. Porque fica algo bem natural, né? E em relação à saturação, nós temos que tomar um cuidado também, porque a gente não pode saturar muito a nossa foto, principalmente as cores dele. Porque todo o ambiente vai ficar muito saturado. Pessoas que têm uma mancha na pele, pessoas brancas, aquelas manchas mais avermelhadas, aquela rosácea, pode ser que isso caracteriza muito. Então a gente tem que mexer com pouca intensidade. Aqui no meu caso, eu vou jogar um 25, porque olha, a gente coloca, vai nos extremos e vê como que tá funcionando. Até que não ficou tão ruim na minha pele, mas lembrando que eu estou editando uma foto. E as cores numa imagem e as cores num vídeo se comportam diferente. Então as intensidades que eu trabalho aqui tem que ser mínimas, mas que eu consiga ver alguma diferença. Então aqui eu vou colocar um 25. Só um minutinho. Cinco. Em relação à luminância, eu não vou mexer porque eu sinto que não é a necessidade, mas se vocês observarem, olha o que acontece com a minha foto. Ela totalmente escurece. Mais uma vez eu digo, se fosse para editar alguma foto minha para fazer alguma postagem, ia ficar até que legal. Mas eu estou fazendo isso para usar um filtro. Então, em pessoas brancas não ficaria tão legal e em pessoas negras com tons de pele diferentes do meu também não ficaria legal. Então, eu vou deixar em 0, não vou mexer nela e vou passar para a cor laranja. Na cor laranja, mais uma vez, eu vou mexer nos extremos para ver onde eu estou mexendo nas minhas cores, onde que está sendo realçado, onde que essas cores estão sendo alteradas. Consegue observar? Em relação ao ruído, eu vou deixar em 1. Só para não um chanzinho. Em relação à saturação, é aqui que a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar pessoas brancas muito amarelas. Porque de longe, o laranja é o que mais influencia nas cores da pele, certo? Em relação à minha saturação, eu vou mais uma vez saturar muito e desaturar para ver como que fica. Olha onde que eu estou mexendo e etc. Em relação à saturação, eu vou deixar no número 16. Eu acho que tá um valor ok, né? Em relação à luminância, mais uma vez eu vou visitar os extremos. Vamos ver como é que fica. Olha, branco demais já seria um grande problema. Ou escuro demais. Fica parecendo um ouro, assim, né? Então, eu vou ajustar minha luminância, eu vou deixar em menos 15. Porque essa dá uma vibe de uma pele corada, em peles mais claras, fica um tom, vamos dizer assim, mais bronzeado, mas não tão bronzeado, entendem? Porque a gente sabe, mais uma vez eu repito, nós somos um país tropical e a maioria das edições, o que realmente tem viralizado, o que as pessoas gostam é realmente disso. E fica num tom que funcione para todas as peles, né? E agora nós vamos para a cor amarela, né? Na cor amarela, mais uma vez, eu vou visitar todos os extremos do Rui. Olha, a gente pode observar que tem uma pouca alteração na pele, mas tem uma alteração mais assim do ambiente, né?
Então, enquanto ao Rui, eu vou deixar em menos 52. Porque não alterou tanto o ambiente e eu preciso que a minha pele esteja mais puxada para a cor dela do que para um verde, entendem? Em relação à saturação, mais uma vez vou visitar esses extremos. Olha, podemos observar que o que mais altera aqui é o fundo. Então, vou acabar deixando menos 50. Uma pequena dica para vocês. Se vocês observarem que o tom de pele não altera tanto quando a gente faz essa dessaturação, você pode deixá-la desaturada porque no filtro seu dente sai branquinho. Dica fica aqui entre nós. Beleza. Já fiz. Vou mostrar aqui a diferença da original da minha editada. Percebeu o realce das cores, o realce na pele? Realmente fica assim, divino. Aí o que eu vou fazer agora? Vou colar este preset que eu acabei de criar no preset. Essas edições em uma outra imagem para ver como que as cores vão se comportar num ambiente mais claro, num ambiente mais escuro, né? Então venho aqui, clico nos 3 pontinhos e copio as configurações. Volto, venho em uma outra foto minha, colo essas configurações. Ficou ok. A minha pele ficou boa também. E aqui dessa época que eu era um idoso, vou colar também. Ficou super ok a cor da pele. Não teve tanta alteração, mas é isso que a gente quer. Porque no filtro isso vai funcionar diferente. Ah, Samuel, mas eu criei isso agora, mas como que eu passo essas cores para o filtro, né? Pessoal, nós temos a gente utiliza um arquivo que chama LUT, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. É uma abreviação de Lookup Table, né? Para quem trabalha com edição de vídeo já deve conhecer. E a gente, através dele, consegue fazer a alteração dos pixels das imagens, né? Então, a gente acaba que pega essa imagem e a gente coloca ela lá no Spark AR. Mas primeiro, eu vou colocar o meu preset, a minha edição, em cima deste LUT. Vocês vão notar uma pequena diferença porque vocês viram que as minhas configurações foram mínimas. Vou colar aqui. Você consegue observar? Ó, aproximei para vocês. Sem e com. Sem e com. Beleza. Agora eu vou salvar. Lembrando que essa exportação que eu acabei de fazer é muito ideal que ela esteja em PNG. Mas o que acontece? Alguns aplicativos ou softwares não fazem essa conversão para PNG. Então, agora nós vamos para o computador, porque eu vou fazer essa conversão num site para vocês. E para fazer essa conversão de JPG para PNG, eu estou usando o site Photopea. O Photopea é um site gratuito, mas vocês devem conhecer diversos outros sites que consigam fazer essa conversão do formato de uma imagem, né? E lembrando que quando a gente salvou o nosso preset, o nosso LUT, lá no Lightroom, ele veio em JPG. Mas para que a gente passe ele para o Spark, para que nós tenhamos uma qualidade muito melhor no nosso filtro e nas cores que ele vai apresentar, esse preset deve estar em PNG. Então, aqui no Photopea, eu vou clicar aqui em abrir no computador, porque eu já mandei o meu preset para cá e salvei ele aqui como workshop. Vamos esperar ele abrir aqui. Ele abriu. Beleza. Agora, a coisa bem simples. Vamos salvar em PNG. A gente vem em arquivo, exportar como PNG, salvar e automaticamente ele já vai fazer um download para você. E agora vocês vão ficar com a Bianca, que ela vai mostrar para vocês como vocês fazem essa alteração dentro do Spark, a partir
desse preset que a gente acabou de fazer. Muito obrigado por estarem até aqui e bons estudos e bom aprendizado. Oiê, voltei. Agora que vocês já entenderam com o Samuca como que fica legal uma edição, pra gente ter uma cor bonita no filtro e ainda assim não perder nada de nenhum tom de pele, a gente vai transformar essa edição que vocês aprenderam lá num filtro. E como a boa parte da galera aqui, eu imagino que nunca fez um filtro, não tem problema, a gente vai começar do zero, eu vou explicar as funções do programa, a gente não vai ter tempo de eu explorar muito o programa com vocês, mas fiquem tranquilos que tudo que eu mostrar, que a gente for usar, eu vou explicar para vocês. Se você já cria, a gente vai ter dicas legais, a gente vai ter algumas instruções, talvez coisas que você ainda não tinha entendido sobre alguns processos. E vamos começar, todo mundo já deve estar com o Spark AI instaladinho, aberto aí no computador. A gente deixou alguns arquivos prévios para vocês baixarem, para vocês conseguirem acompanhar tranquilo aqui com a gente. Então, bora! Tô com o Spark AI aberto aqui na tela do meu computador. Logo aqui de cara a gente tem os tipos de experiência que a gente quer compartilhar. A primeira delas tá em branco, a segunda é a Sharing Experience, que é a que a gente tá mais acostumado a fazer, filtro para Story, filtro para Reel. Enfim, estamos super habituados com isso já no Instagram. E a Video Calling, que são os filtros para as chamadas de vídeo de Messenger e Insta. Depois a gente volta a falar deles lá no final, que é tranquilo a gente trabalhar com isso também. Eu vou clicar nesse do meio. Antes disso, só falar para vocês desses templates que são maravilhosos, tem muita coisa já para você usar no seu filtro, então assim, muito mais de meio caminho andado, muita coisa para você explorar, para você conhecer, aprender, mesma coisa aqui na parte de aprender. Tem muito conteúdo ainda em inglês, mas nós estamos aqui criando conteúdos em português, então isso vai ser cada vez melhor e mais fácil para colaborar com a comunidade. Projetos recentes, o de vocês vai estar vazio ainda, mas o meu aqui já tem um monte de coisa. O Open para acessar os projetos do computador. Novidades aqui embaixo, o blog sempre tem notícias, sempre tem os vídeos falando das atualizações da última versão do programa. É sempre importante acompanhar isso aqui. E a comunidade de criadores no Facebook, que é maravilhosa, a gente consegue se ajudar, se entender, dividir trabalho. É um lugar super bacana para estar inserido, não deixem de entrar na comunidade. Vamos começar então com o nosso tipo de filtro aqui. Deixa eu expandir a tela, a gente já tem o Samuca aqui na tela, maravilhoso. Aqui no cantinho dessa tela eu vou aumentar um pouquinho, porque eu quero que vocês vejam ele melhor, essa lindeza. Bem aqui no cantinho direito superior, eu consigo destacar essa janela para ela ficar solta aqui na minha tela. Isso aqui é um hábito meu, eu gosto de deixar ela solta, então já vou deixar ela assim desde o começo do nosso trabalho. Esse aqui é o ambiente de trabalho do Spark AI. Aqui no canto esquerdo superior está escrito sim, a nossa cena, e a gente já tem algumas coisas dentro dela. A gente já tem o nosso dispositivo, a câmera, distância focal, iluminação, tá? Ou quando a gente tem um filtro, vocês já devem ter usado um filtro que quando você mexe o rosto, tem às vezes um iluminador, alguma coisa interage, parece que está interagindo com a luz. A gente tem a sensação de que aquilo está interagindo com a luz real do ambiente, mas na verdade essa luz é virtual, né? Realidade aumentada, filtro, isso que a gente tá, essa tecnologia que a gente está trabalhando aqui hoje, ela soma coisas virtuais à nossa visão da realidade. Então, essas interações luminosas que às vezes a gente vê nos filtros, elas são na verdade luzes virtuais que já estão aqui desde quando a gente inicia o projeto. Se for interessante a gente apaga elas, a gente pode editar elas, hoje a gente vai deixar elas do jeitinho que elas estão aqui, elas são importantes pra gente dessa forma. E tudo que eu for adicionando aqui na cena vai se sobrepondo como se fossem camadas no nosso filtro. Isso aqui tem uma hierarquia, e essa hierarquia é importante considerar. A gente não vai trabalhar, nem levar ela muito em consideração hoje, mas fica a dica para o futuro de vocês como criadores. Essa ordem é sempre muito importante, como se você fizesse uma pilha de roupa. O que você põe primeiro ficou lá embaixo, o que você vai pondo por último é o que vai aparecer primeiro. Então a mesma coisa vai funcionar nessa cena. O que tá mais ali no começo é o que você colocar primeiro é o que vai ficar mais para baixo nessas camadas que a gente for adicionando no filtro. Aqui logo abaixo, ainda no canto esquerdo, a gente tem os assets. A gente tem aqui importar do computador,
e da biblioteca do Spark. Do computador a gente vai trazer coisas que a gente desenhar em outros aplicativos ou programas, e dentro da biblioteca a gente tem um sem fim de materiais, de assets, de texturas, de scripts, enfim, muita coisa para ajudar a gente a construir os nossos filtros ali já prontos, super para ajudar a gente. Deixa eu já mostrar a biblioteca para vocês. Tem aqui um menuzinho, aqui tem um monte de coisa, áudios, patches, que é a parte lógica e de onde a gente configura, né, as funções do filtro, já a gente chega lá. Alguns objetos em 3D, aqui tem muita coisa, muito material para ser adicionado ao nosso filtro, sem que você precise construí-lo fora, tá? Mas você pode construir fora também, e as possibilidades aqui são inúmeras. Aqui pro lado direito a gente tem as propriedades, tudo que eu clicar ou na cena ou nos assets, ele vai abrir aqui do lado direito as propriedades desse material, ou desse asset, ou desse item, enfim, qualquer coisa que a gente clicar aqui, ele vai abrir lá do lado direito a propriedade. E essas propriedades são editáveis, a gente sempre tem aqui itens que a gente vai modificar para chegar no objetivo que a gente precisa no nosso filtro. Então, lembra que sempre a gente vai usar essa barrinha de propriedades. Só uma pausa aqui pra falar um negócio. O Samuka é um cara muito bonito, né? Pelo amor de Deus, eu tô hipnotizado aqui com o vídeo dele. Aqui. Bom, previamente apresentado. Aqui no meio a gente tá clicado aqui na luz, pode ver que bem aqui no centro da tela apareceu algumas setas, uma coral, uma verde, uma azul, que são setas de direcionamento. Quando eu olho aqui bem no topo, no centro da tela, eu tenho 3 botões. Um deles é de posição, um de rotação e um de escala. Tá? Então, essas propriedades que aparecem aqui na direita para mim, eu consigo alterá-las também com esses botões. Eu vou dar uma mexidinha aqui nessa luz só para vocês terem uma ideia. Quando eu clico nela, eu movimento ela para qualquer lugar. Se eu clico só em uma das setas, eu mexo nela só nesse eixo. Então, são botões aqui que são super úteis pra gente. A gente não vai mexer neles hoje, mas já fica aqui avisado que existem essas funções, certo? Todo mundo apresentado, vamos continuar. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui no nosso filtro qual que é o objetivo do nosso filtro? A gente quer fazer um filtro que tenha aquela cor que a gente acabou de aprender lá com o Samuka. Eu tô com aquele LUT aqui prontinho, aquele quadradinho colorido onde a gente aplicou o preset que foi feito, e através daquilo lá eu vou transformar a cor dessa imagem que a gente tá vendo aqui na tela do computador. Para fazer isso, eu tenho que trazer tudo isso e importar tudo isso aqui dentro do programa. Como que eu vou adicionar isso no filtro? Eu tô vendo aqui o vídeo do Samuka. Um parênteses aqui. Esse vídeo, a gente adicionou o vídeo do Samuka. Aqui no cantinho direito tem uma câmerazinha. Quando eu clico nela, tenho vários videozinhos aqui. A gente pode adicionar novos vídeos que você gravou da sua câmera, que você tem de um amigo, que você baixar da internet. A gente pode adicionar vídeos, a gente precisa converter ele para um formato que se adeque. Aqui é tranquilo de fazer, tem instrução, eu não vou me estender aqui, mas é uma coisinha fácil da gente descobrir como faz. Se vocês tiverem dúvida, a gente conversa disso no final. Mas aqui eu tenho vários vídeos de vários amigos, de vários modelos, que me ajudam a ter essa variedade de tons de pele para eu poder testar os meus filtros nesses vários vídeos e já poder aqui dentro do programa saber se a edição que eu fiz, se a maquiagem que eu fiz está ficando legal nesses diversos tons. Eu vou mudar alguns aqui para vocês verem. Tem inclusive o meu, o meu vídeo. Tem mais gente aqui, tenho várias pessoas aqui. Esse aqui é de modelo, baixada na internet. Mas enfim, eu tenho vários vídeos aqui para me ajudar no desenvolvimento do filtro. Vamos deixar o Samuka aqui por enquanto, que ele tá maravilhoso nesse vídeo. Vou deixar esse aqui. Esse aqui, gostei mais. Tem uma dancinha. Então, voltando para o que eu tava falando, a gente precisa
eu preciso colocar uma cor nessa imagem que eu tô vendo aqui do Samuca. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou criar como se fosse uma película aqui na frente que altera essa cor. Para eu fazer isso, a gente vai adicionar o primeiro objeto aqui na cena, aqui no maisinho, a gente vai adicionar um Canva. Quando eu cliquei aqui, ele adicionou ali na cena, logo abaixo das luzes. E aqui nessa parte central da tela, a gente vê um contorninho azul. Esse foi o Canva que a gente adicionou. Agora eu preciso adicionar aqui um retângulo. Olha lá, apareceu aqui na minha tela um quadradinho, todo xadrezinho, que é onde a gente vai adicionar essa cor. Ele tá pequenininho ali, a gente já vai ajustar isso. Eu só vou mudar o nome dele para retângulo, retângulo LUT, porque é nele que a gente vai aplicar aquele LUT que a gente acabou de ver lá com o Samuel. É sempre bom a gente ir renomeando, porque aqui a gente vai usar pouquinha coisa no projeto, mas tem projetos que a gente põe tanta coisa que se você não renomear, não organizar, depois a gente fica perdidinho. Clicado aqui no retângulo, eu vou lá para o outro lado, para a barra de propriedades, e eu tenho aqui largura e altura. Eu vou clicar na largura e vou mandar ele preencher. Meus quadradinhos preencheram a largura da tela e preencher na altura. Pronto, agora eu tô com esse retângulo ocupando toda a tela do meu celular. Eu não quero que ele fique quadrado, eu quero que ele fique com a cara do Samuca ali, só que com a cor que a gente editou. Eu vou criar um material. Esse material aqui vai conter as informações, as texturas, as cores que a gente vai adicionar aqui. Ele criou um material chamado material 0. Eu vou dar duplo clique nele aqui. Ele vai abrir as propriedades, dá uma olhadinha lá no canto esquerdo, ali nos assets, a gente tem o material 0. Vou renomeá-lo aqui no canto direito, no canto esquerdo, direito, perdão, no canto direito superior. Duplo clique, o material 0 ele vai se chamar material LUT. Ok? Nome correspondente, ok. Aqui o shader type é o tipo de tratamento que esse material vai receber. Pode ver que o nosso retângulo ele ficou meio acinzentado, apesar de que aqui tá um quadradinho branco. Então, teoricamente ele é branco, mas ele tá meio acinzentado na tela. Por quê? Esse tipo de material recebe interferência da luz. Hoje a gente vai trabalhar com um material que não precisa receber interferência da luz. Eu vou mudar aqui para flat. Quando eu mudo, o retângulo ficou branco, tá? E aqui eu preciso alimentar ele com uma textura. Que textura é essa? Que textura faz sentido eu alimentar aqui? A textura da câmera, que é a imagem que a câmera tá captando, que aqui no caso é o vídeo do Samuel. Como que eu vou fazer para alimentar esse campo aqui com a textura da câmera? Eu vou lá na cena, vou clicar em câmera, vou voltar lá nas propriedades, no canto direito, Texture Extraction. Vou clicar aqui no mais, ele extraiu a textura, dei uma olhada lá nos assets, a textura da câmera foi parar lá nos assets como uma textura. Então, essa imagem que ele capta, agora ela é tratada como uma textura e eu posso colocar ela ali naquele material que a gente acabou de criar. Então, se eu clicar aqui agora no seletor, a textura da câmera tá ali e a imagem do Samuca voltou. Aqui tem essas Advanced Render Options, eu não vou explicar muita coisa sobre ela agora, mas é importante que a gente deixe ela desativada. Nesse momento não vai fazer muita diferença, mas depois, quando a gente tem muita coisa na cena, pode ser que uma coisa interfira na outra e elas encavalam, fica um negócio super estranho. Então, por enquanto, a gente vai já aprender deixando isso aqui desligado. Depois a gente aprende melhor como que ela funciona, certo? Então, já tá alimentado com a textura da câmera, mas, Bianca, a cor tá igual tava antes. A gente vai agora importar aquele tratamento de cor para o nosso projeto. Para fazer isso, eu vou vir aqui em View e vou colocar Show Path Editor. Quando eu clico aqui, olha lá, apareceu um painel aqui embaixo, vou expandir ele um pouquinho.
Aqui nesse painel é onde a gente vai compor as ações, as funções lógicas que vão dar vida para o nosso filtro, que vão fazer as coisas acontecer no nosso filtro. Quando eu dou um duplo clique aqui, ele vai abrir um quadrinho com um monte de função. Isso aqui é uma coisa para vocês se dedicarem, explorarem, gastarem um tempo, se divertirem, quebrarem a cabeça para conhecer tudo que tem aqui dentro. De verdade, esse é um convite que eu faço para vocês. Por enquanto, vou já indicar o que a gente vai precisar daqui. Vou tirar ele aqui por enquanto. A gente já conheceu o painel de pet. O que eu preciso dele? Eu preciso do loot. Como que eu vou adicionar um loot? Eu vou vir aqui nos assets, vou vir aqui em importar. E agora nas últimas versões do Spark isso já está super facilitado pra gente, porque eu já tenho o Color Loot pronto, antes a gente tinha que montar. Quando eu clico aqui, ele vai buscar um arquivo do meu computador, que a gente tem aqui. Nos nossos arquivos que a gente já baixou, eu tenho esse arquivo ali. Logo que ele importa, ele abriu aqui as propriedades, eu vou mudar aqui de low para none, ok? Lembrando que essa textura a gente importou ela e ela precisa estar em PNG para funcionar legal aqui, ok? Ela veio parar aqui no nosso quadrinho de assets também. O que a gente vai fazer agora? Levar ela para o painel para a gente construir a função. Ela já está selecionada, eu vou segurar e arrastar para dentro do painel. Ela veio aqui um quadrinho com o nome do arquivo que a gente trouxe e essa outra caixinha com algumas informações. A gente tem a textura, Color Loot, o tamanho do grid e a intensidade. Quem é a textura que a gente vai colocar aqui? A textura da câmera, que eu vou arrastar também para dentro do painel e vou conectar aqui na textura. Então, eu já alimentei a textura, já alimentei o tratamento de cor, agora eu preciso colocar toda essa galera lá no material. Como que eu faço agora? Quando eu clico aqui no seletor, ele já está selecionada a textura da câmera. Eu preciso levar isso aqui para dentro do painel. Como que eu faço isso? Clicando aqui nessa setinha na frente do nome textura. Quando eu clico, lá, ela apareceu lá no meio do painel. E eu faço essa última ligação e a cor da tela mudou. É muito delicada o tratamento que a gente fez, mas eu vou desligar e ligar de novo aqui essa ligação para vocês observarem a mudança, principalmente na intensidade e no matiz de cor da pele do Samuca. Olha só, quando eu conecto, ele fica mais quente, ele fica mais corado. Eu vou trocar de vídeo aqui para a gente observar esse tratamento em outras peles. Eu vou colocar, deixa eu ver, vou colocar essa moça aqui. Quando eu desconecto e conecto, a gente percebe que a imagem fica mais aquecida. Tudo aquilo que o Samuca foi comentando com vocês ao longo do desenvolvimento desse tratamento de imagem, a gente vê aplicado aqui agora. Vou colocar um outro vídeo do Samuca. Certo? Aqui em intensidade eu consigo regular de 0 a 100. 0, 1 é o 100%. Então, eu tenho um tratamento que a gente já viu aqui como funcionou, mas eu achei que ele ficou muito forte. Por exemplo, deixa eu colocar um vídeo meu. Se eu coloco ele no 0, a gente vê a pele bem clara. Se eu coloco ele no 1, eu fiquei com a pele bem bronzeada. Se eu colocar em 0,5, eu tenho um meio termo que eu senti que ficou super legal na minha pele. Então, eu posso regular e ajustar isso. Então, de repente, eu criei um preset que ficou muito intensa a cor. Eu uso aqui ele parcial em 50%, 60% e consigo ajustar
pro meu objetivo, pro objetivo que eu quiser com esse filtro, o que eu considerar melhor. Vou voltar pro vídeo do Samuca. Eu vou deixar isso aqui em 0,7%, ok? Aqui a gente já tem um filtro pronto para ser divulgado, para ser postado. Eu só vou chamar a atenção de vocês rapidamente para uma última coisa que acontece muito e que é um dos problemas que a gente vê nos filtros de cor e que a gente vê o pessoal reclamar, que fala assim, ah, gente, eu fiquei cinza no filtro. A gente gosta muito de colocar aqueles granuladinhos nos tratamentos de foto que às vezes a gente faz nos aplicativos, e isso é possível ser feito no filtro também, e fica uma graça o granuladinho no filtro, mas tem alguns granuladinhos que, dependendo da cor que você usa nele aqui dentro do programa, ele é que vai acabar cinzentando alguns tons de pele. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Para a gente adicionar um granulado, eu vou vir aqui no Canva, adicionar objeto, retângulo, apareceu lá outro quadradinho, xadrezinho, eu vou escrever aqui granulado, ok? Vou completar a largura, vou completar a altura, vamos criar um novo material para ele, duplo clique no material, renomear material, eu vou chamar de material granulado. Mais uma vez, eu vou usar esse material em flat, porque eu não quero interferência da luz. E aqui, para alimentar essa textura, eu vou lá na biblioteca buscar uma textura. Essa pastinha aqui, ó, bem no cantinho inferior direito, abre a biblioteca pra gente. Quando eu venho aqui, ó, pelo menu em texturas, tem aqui nós. Isso aqui é novidade, viu, gente, no programa. Eu vou pegar essa primeira. Vou importar. Quando eu clico em importar, ele faz download, olha lá, ó, ela foi parar lá nos nossos assets. Quando eu clico nela, eu vejo aqui que ela tá aqui, ó, fazendo uma compressão automática. Eu vou desligar essa compressão. Nem sempre isso é necessário. Eu não testei essa textura fora do programa para ver se... Eu não testei no celular para saber se ela vai dar algum problema pra gente, mas tem algumas texturas que ficam com pouca resolução quando vão pro celular se a gente deixar ele comprimir sozinho. Então, ou a gente comprime manualmente, controlando essa diminuição de resolução, ou deixo sem comprimir, o arquivo fica um pouquinho maior, mas isso não vai atrapalhar a gente agora. Então, todo mundo em none, sem compressão, eu vou voltar lá no material granulado. E esse aqui eu vou adicionar a textura aqui nas propriedades, sem ter que jogar lá pro painel. Vou vir aqui no seletor mesmo e selecionar a granulação que eu tinha escolhido. Ela tá aqui em Blend Mode, que eu não tinha falado para vocês ainda, em Alpha, onde eu tenho as cores reais, e em 100% de opacidade. E o que eu vou fazer aqui para apresentar para vocês é reduzir a opacidade. Eu vou deixar ela aqui, ó, em 27%, pra gente ter uma ideia melhor. Vou desativar as Advanced Branded Options. E olha aqui o problema aparecendo. Só pra gente ter uma ideia, eu vou tirar o visível dela, ó. Olha a intensidade da cor do filtro, da cor que tá na pele do Samuca. E quando eu ativo, como isso fica esbranquiçado, fica acinzentado, tá? Isso aqui, talvez, no meu vídeo, não teria dado tanto problema, não teria ficado não teria dado tanto prejuízo para a cor da pele, mas para o Samuca não ficou legal e a gente precisa tomar esse cuidado. Então, eu vou voltar aqui no material granulado. Eu posso diminuir mais essa intensidade, mas mesmo assim, com qualquer intensidade que eu coloco aqui, eu já tenho essa sensação de acinzentar. Eu vou mudar aqui o Blend Mode para Multiply. Ele vai ficar intenso e escuro, o granulado. No geral, ele vai acabar dando uma leve escurecida na imagem, mas pelo menos eu não vou ter essa soma de cor clara sobrepondo a pele e dando esse aspecto estranho. Então, eu vou colocar ele aqui em 25%, não sei se todo mundo tá conseguindo ver na imagem,
mas pelo menos a gente não teve alteração da cor da pele do Samuga. Eu vou colocar aqui de volta o meu vídeo também pra gente comparar. E tá ok, eu tenho um granulado bonitinho e que não ficou esbranquiçado pra ninguém, tá? Então isso aqui fica uma dica de um extra pro nosso workshop de hoje, porque são tudo que a gente falou aqui hoje são os itens que a gente vê assim que mais causam essas alterações nos tons de pele, que a gente vê o pessoal usando, e de repente alguém usa e fala assim, na minha pele ficou ótima, na minha pele ficou estranha. Então são itens que a gente precisa pôr atenção, fazer esses testes, tentar, testar e ver o que vai ficando melhor. Isso da gente testar em vários vídeos é importante. A gente vai mandar esse link agora pro celular, pra gente testar na câmera do nosso celular lá dentro do Instagram, para ver como fica. Mas essa é a mensagem geral que a gente tem aqui, pra gente poder construir filtros que sejam mais adequados para os tons de pele brasileiro. Aqui no cantinho esquerdo inferior tem aqui Test on Device. Eu vou clicar aqui, eu tenho como mandar ele pro Face e pro Insta. Eu vou clicar aqui no Insta e ele vai mandar um link lá para o meu celular para eu poder testar esse filtro. A gente não vai fazer aqui durante o work, mas se você tá fazendo aí na sua casa, é só correr lá e olhar no seu Instagram se deu tudo certo. Se não deu tudo certo, importante, o Spark AR trabalha com o seu login do Facebook. Então, se por acaso, quando você instalou o programa, você não tinha feito o login, faz o login agora e tenta de novo, que provavelmente vai funcionar. E se ficar alguma dúvida, a gente conversa no chat depois. Ok? A gente se fala. Muito obrigado e até logo. Muito legal, esse foi o workshop então de colorimetria aí com a Bianca e com o Samuca, duas feras. Gostei bastante, vi algumas coisas ali sobre o tom de pele que é muito importante, tá? O Samuca salientou ali do laranja, cara. O laranja, ele pode deixar a sua pele muito bonita ou ele pode fazer um estrago. Então, é muito importante que vocês tenham vários tipos de vídeos de preview. É até irônico a gente ter um problema desse, sendo que o preview padrão do Spark é uma pessoa negra, né? Então, a gente vê essa distorção da realidade que a gente tem quando a gente não presta atenção em todos os tipos de pele, tá? É muito importante salientar isso, porém, tem uma coisa aqui que eu quero corrigir, que é um errinho ali, na verdade, não influencia na qualidade do workshop, nem nada assim, mas é um errinho que é importante, pode dar problema para você futuramente, tá? Lá, o Samuca fez o filtro pelo Lightroom no celular, que só exporta em JPEG e os LUTs tem que ser PNG. Vou explicar o porquê aqui, a gente já corrige e aí faz como um completo ali, né? A gente completa a informação que veio do workshop. Então, eu tô aqui, ó, no Photoshop, vou desenhar para vocês, que acho que fica mais fácil de entender. Cadê minha caneta? Aqui. Vamos lá, então. O que acontece, né? O PNG, ele é um formato de arquivo que ele tem pouca compressão, ou seja, ele se mantém original ou mais próximo do original possível. Por isso que a gente usa ele para fazer LUT, porque o LUT ele compara as cores originais, entre aspas, com as cores modificadas de cada pixel do arquivo. Então, quanto mais pixel, quanto mais fiel ele for à qualidade original, melhor vai ser o resultado do LUT. Então, vamos supor que eu tenho aqui como o PNG original, né, um quadrado que seria o meu LUT, certo? E nesse PNG, ele começou em PNG aqui, certo? Aí vamos supor que eu salvo ele em JPEG. Ele deixa de ser um quadrado e vira um triângulo. Por quê? Porque o JPEG é um formato que ele tem muito mais compressão do que o PNG. Então ele perde as duas pontas, na minha metáfora aqui, e vira um triângulo. Se eu converto ele de volta para PNG, ele vai continuar sendo um triângulo. Ele não vai voltar a ser um quadrado. Por quê? Porque aquelas informações que estavam aqui
e aqui foram perdidas. E o software, ele, né, mesmo fazendo a conversão, ele não tem como recuperar aquelas informações porque elas foram perdidas. Então aqui, ó, vai ficar sem e vamos ter um triângulo, só que dessa vez um triângulo em PNG. Então é muito importante que ele saia já num formato em alta, ok? Se você está usando aí o Lightroom e você tem o Lightroom de PC, o próprio Lightroom de PC tem uma opção de você editar a imagem no Photoshop e aí você abre ela e salva em PNG. Se você não tem o Lightroom PC, não tem problema. Tem outros aplicativos de edição de imagem gratuito também para celular que salvam em PNG. Em último caso, tá, você pode salvar em outros formatos, como por exemplo o TIFF. Se você salvar em TIFF e abrir depois no Photoshop, ele ainda mantém as configurações. Mas tomem cuidado, tá? Você converter um JPEG para PNG não faz ser o que ele era antes. Ele vai ficar a mesma coisa que está aqui, só que agora com formato diferente. Então, só corrigindo isso, porque não adianta converter de volta, ele vai continuar igual, ele vai ter as mesmas perdas. Isso aqui vale para vídeo de WhatsApp, para quando você manda uma foto para o WhatsApp também. A partir do momento que você subiu no WhatsApp uma imagem que era um quadrado, ela vai virar um triângulo. E aí você fala, não, vou converter ela para o formato antigo, ela vai continuar sendo um triângulo. Não tem como recuperar o que foi perdido, ok? Então, só para completar aí, porque pode ter essa confusão na hora do LUT estourar, de você falar, estourou, mas eu fiz tudo que estava falando lá, pode ser que tenha acontecido isso. E aí, para quem tem iOS, tem um aplicativo que chama LUTs, que ele é feito para fazer esses LUTs aqui, foi feito por um criador de filtro, inclusive, que ele exporta em PNG direto. E aí, ele é uma boa ferramenta para criar LUT pelo celular, tá? Então, legal. Eu acho que ali o que mais tem para vocês aproveitarem do workshop é essa questão de prestar atenção nas peles, testar com várias peles, não testar só na sua. Testa também com os tons de pele branca. Tem muitos tons de pele branca, tem muitos tons de pele escura, de pele morena, de pele negra. A gente tem muitos tons, então é muito importante você testar. Porque o que eu vejo acontecendo é que as pessoas não testam. O teste é crucial, tá? Porque daí você não vai passar vergonha, você não vai causar esse tipo de coisa, ou se você fizer, você vai fazer já sabendo que isso está acontecendo, tá? Para você não ter nenhuma surpresa e também não excluir ninguém. Mas é isso, esse foi o workshop aí de colorimetria. Depois eu vou deixar aqui também no meu canal gravado com essas dicas que eu dei no final, tá? E aí a gente tem como próximos eventos aí do rap, vamos abrir o site aqui. Deixa eu abrir aqui o rap. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai ter de próximo aí. Aí, deixa o like se você chegou agora na live, para me ajudar demais, demais mesmo. Tá? Então a gente teve aí aqui o primeiro Creators Day, que foi o de colorimetria, e a gente teve a segunda live, que foi os que a gente viu hoje. O próximo é no dia 2, tá? Que vai ser na quinta-feira, e eu vou fazer live aqui para vocês também. Quinta-feira, Creators Day 2, com a Bianca novamente, dessa vez aprender a fazer filtro de maquiagem, e com certeza ela vai dar toques aí para tons de pele. Então eu vou assistir com vocês aqui em live e também vou completar aqui com alguma informação que eu tiver. Dependendo do que for, a gente também testa e faz aqui, né? Tira dúvida, etc, e etc. O tempo do workshop ele é limitado, né? Então às vezes ficam muitas dúvidas, é difícil de gravar ali também com esse tempo, mas a gente está aqui para isso, para se ajudar, para se completar. Mas é isso, o que vocês acharam no geral aí das lives de hoje? Da live do meu canal, da live lá da galera. E